Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mamãe Sem Neura. Nesse programa, eu te ajudo a amamentar sem dor, a cuidar do seu filho sem neura e a ter uma jornada mais leve e prazerosa depois do nascimento do seu bebê. Hoje a nossa live está muito especial, a gente tem uma convidada muito especial aqui para conversar com a gente sobre um tema que vai ser torcicolos e assimetrias cranianas. O seu filho pode ter e você nem sabe. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, pediatra, e algumas perguntas que vocês me mandaram, a gente trouxe para cá e junto comigo nós vamos ter essa convidada especialíssima, que é a doutora Bruna Truiz, da BC Fisioterapia. Eu quero que vocês que estão aqui na live encaminhem aviõezinhos, convidem outras pessoas, outras mamães, principalmente gestantes, mamães de bebês, para assistirem. Olha, se vocês puderem, peguem papel e caneta, porque hoje vocês vão sair daqui craques em torcicolo e assimetrias. E como eu sempre digo, nessas questões é sempre melhor prevenir do que remediar. É sempre melhor a gente ter informação do que ter que remediar complicações futuras. E com relação ao nosso tema, que é torcicolo e assimetrias, nós temos várias perguntas para responder, como, por exemplo, o que é o torcicolo? Quando suspeitar? Quais os sinais? Mesmo que esses sinais não sejam tão evidentes fisicamente no seu filho. Qual o melhor momento para tratar? Por que tratar? Quais as consequências de não tratar? Existe diferença entre o torcicolo congênito e o torcicolo posicional? Existem maneiras ou exercícios ou recomendações que vocês, mães, podem aplicar em casa para ajudar no tratamento, até para prevenir um torcicolo? Existe relação entre assimetria craniana e torcicolo? Existem exames diagnósticos que facilitam no acompanhamento dessas crianças pelo fisioterapeuta? E como é que é a evolução desse torcicolo? Quando é que a gente pode dizer que ele está indo bem, está sendo bem conduzido, bem tratado ou não? O objetivo dessa live hoje é para que vocês, mães, vocês que ainda estão gestantes, sejam capazes de identificar e não dependerem do pediatra para procurarem ajuda de um especialista. E quando eu digo especialista, eu não estou falando só em fisioterapeuta, estou falando num fisioterapeuta especialista em torcicolos e assimetrias, e no decorrer dessa live vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso e qual a importância disso para a gente. Então, eu quero apresentar para vocês a doutora Bruna, que vai ensinar muita coisa, eu quero aprender muito aqui nessa live. E antes, quero fazer algumas considerações para vocês. Entendam que o torcicolo, quando não tratado ou quando tratado de maneira inadequada, ele pode levar a consequências futuras que talvez não tenha como você tratar. E essas consequências você pode levar, seu filho pode levar para o resto da vida dele. É muito difícil você tratar um torcicolo pelo plano de saúde ou pelo SUS de forma adequada. Eu não estou falando que é impossível. Eu acho que tudo depende também do comprometimento e do conhecimento daquele profissional que está lá. Mas, no que eu tenho visto, na minha experiência de consultório, eu posso dizer para vocês que é muito difícil. Porque precisa de um exame detalhado, precisa de um diagnóstico bem feito, de um acompanhamento periódico muito bem feito, com segmento bem conduzido. Porém, eu digo que o investimento que você faz hoje, se você percebe que seu filho tem sinais de torcicolo, assimetria, você vai recuperar lá na frente, poupando em outras despesas relacionadas a tratamentos ortodônticos, oftalmológicos, com otorrinos e até mesmo nas deficiências de aprendizado que seu filho pode ter. Quem vai falar muito mais sobre isso com vocês, eu já dei algum spoiler aqui, mas quem vai saber explicar muito bem isso para vocês é a doutora Bruna. Eu quero agradecer a Bruna por aceitar o meu convite. A Bruna é mãe de 2 menininhos também, inclusive um é bebê, e esse horário eu sei que não é fácil. Então, Bruna, seja bem-vinda.
Aqui é o programa Mamãe Sem Neura. Oi, Ana, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa Eu que noite. agradeço. Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que realmente às vezes é uma neura para muitas mães, né? Será que está certo? Será que não está? Eu vejo uma preferência, e é o que você falou, né? Acho que a gente empoderar essas mães de conseguirem identificar, porque muitas vezes a consulta com o pediatra é uma janelinha de tempo, nem sempre o bebê vai mostrar, às vezes a mãe não lembra de falar, são tantas outras questões e às vezes ela não lembra de falar. Então é importante esse empoderamento, e é muito legal isso de mãe para mãe, porque você estava falando, eu sou mãe de 2 meninos, e um deles teve torcicolo e assimetria, então eu costumo dizer que além de eu trabalhar hoje tecnicamente como fisioterapeuta, eu estive já do outro lado como mãe, então eu tenho o cuidado técnico, mas o lado humanizado e afetivo de saber o que é essa angústia, o passo a passo que é dos dois lados, né? Sim. Como você percorre do lado em casa e como você percorre também no lado profissional. Então, acho que é isso, é empoderar realmente essas mães, entenderem, porque você também já deu spoiler e falou, as consequências de não tratar são para a vida, né? A ponto de você, quando a gente fala de um tratamento de um bebê, ele é um tratamento conservador, é fisioterapia. Se você demora para descobre isso na adolescência, o tratamento é cirúrgico. E mesmo com tratamento cirúrgico, não vai ficar 100%. Os impactos musculares, de função, de equilíbrio, de coordenação, de compensação, são imensos, são gigantescos, né? Antecipando um pouco aí do que a gente vai falar. Sim, sim. Ô, Bruna, e uma coisa que eu queria dizer para vocês, mães que estão aqui, eu estou até no outro celular acompanhando, tentando acompanhar o chat, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem mandar perguntas, vão mandando e no final a gente responde, tá? Uma das coisas que me chamou a atenção era o fato de você ser mãe, ter tido um filho com torcicolo, você já era fisioterapeuta e você ter mudado de área por essa questão. E aqui a gente tem, sim, aqui em Londrina, eu sinto falta, eu sinto uma carência de encaminhar a criança para um especialista de torcicolo, né? Porque nós temos vários fisioterapeutas muito bons, mas até então eu ficava um pouco perdida. Às vezes eu via alguns tratamentos, alguns casos sendo conduzidos, porém eu não via tanto resultado. Eu achava assim, nossa, mas será que estava na hora de dar alta? Será que, sabe? Eu sempre com aquela insegurança. E quando eu vi você chegando com toda aquela bagagem, né, aquele conhecimento, eu fui até o seu consultório, conheci, falei, nossa, parece que foi Deus que mandou, né? E assim, eu acho uma penca de paciente com assimetria ou com algum tipo de torcicolo. E agora, assim, já que a gente está falando do torcicolo, eu queria até te fazer uma pergunta aqui. A gente tem o torcicolo congênito e o posicional, certo? Certo. Certo? Né? Posicional, postural, né? Seria 2 tipos. O congênito, o postural, posicional ou muscular, são 3 nomes para o mesmo outro tipo. Então, o congênito é quando a criança tem uma alteração no músculo do pescoço, lá dentro da barriga, né? Por causas variadas. Mas o posicional ela pode adquirir depois que ela nasce por manter uma posição viciosa. Isso mesmo. Os 2 vão ter o comprometimento muscular. Sim. O que muda é o início. O congênito, o início dele foi lá na barriga. O bebê já nasce, normalmente, quando você pede fotos para a mãe, ou quando vem o relato da mãe, desde os primeiros dias, ela reparava que estava só olhando para o mesmo lado. A questão de mama, às vezes uma dificuldade para mamar numa determinada mama do que na outra, isso desde os primeiros dias de vida. Quando a gente fala do torcicolo congênito, a gente pode, no bebezinho, palpar uma massa também, que é o espessamento desse músculo. O posicional, muscular, postural, na verdade, ele vai vir alguns meses, 1 mês, 2 meses após o nascimento. Normalmente,
por algum motivo de desequilíbrio muscular ou uma preferência. O bebê, às vezes a questão da mama pode não ser o bebê, mas uma mama que tem mais leite do que a outra, um bico de peito diferente, e o bebê acaba ficando mais em uma mama, isso tudo vai desequilibrando a musculatura. Eu já tive situações que o bebê teve a sua preferência estimulada pela luz da babá eletrônica. A luz da babá eletrônica estava sempre na esquerda, ele era colocado no berço sempre na mesma posição, então aquela luzinha era um ponto de atenção que foi gerando uma postura viciosa. Então, se a gente pensar o torcicolo postural, muscular, ele vem de uma postura viciosa. Ela pode vir por alguns motivos, por estímulos ou por esse desequilíbrio muscular. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui para as mães que amamentam, tá? Que é algo que eu comecei a estudar muito por causa da amamentação, né? É que, assim, uma mama fisiologicamente normal, se ela não tem, por exemplo, se ela não sofreu nenhum tipo de procedimento cirúrgico, se essa mãe não tem nenhuma alteração anatômica nessa mama que faça com que essa mama ejete mais leite. Não tem por que uma mama encher mais do que a outra, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês, mães que estão aqui assistindo, entendam é que se não há uma razão anatômica nessa mama para esse bebê preferi-la, a gente tem que pesquisar se esse bebê não tem um torcicolo que está fazendo com que ele prefira essa mama, e aí por ele preferir mamar com mais eficiência desse lado, ela acaba enchendo mais desse lado. Então, muitas vezes, a gente identifica um torcicolo por essas questões. A mãe chega falando, ele só mama desse lado, ele não quer mamar do outro. Ele não quer... Você tinha algum problema na mama? Você fez cirurgia? Não tinha, é tudo igual, mas... Ele prefere, ele não fica do outro lado. E aí você começa a pegar a criança, examinar, olhar, daí às vezes eu identifico alguma assimetria, alguma questão de torcicolo posicional ali por essa questão, sabe? Ou às vezes até eu fico na dúvida se é congênito e não foi bem tratado ou é posicional, sabe? Mas uma mama fisiologicamente normal não é para ela produzir mais ou menos leite, entende? Então, isso até foi uma pergunta que eu fiz lá no simpósio e foi o que elas responderam. Quando a gente vê essa questão, a gente precisa pensar muito na tensão muscular do bebê mesmo, né? É muito comum, às vezes, as mães falarem assim, acho que ele vai ser destro, porque ele prefere mais tudo do lado direito, faz tudo com o lado direito, busca com a mão direita. E não existe preferência. O bebê, no seu desenvolvimento inicial, ele tem que ser simétrico, ele tem que fazer as coisas com as duas mãos. A lateralidade vai começar a ser definida depois dos 2 anos de idade. Então, se vai ser destro, se vai ser canhoto, 2 anos, dependendo do estímulo, 3, 4 anos do quanto essa criança é estimulada. Então, um bebê não tem preferência, ele precisa sim ser estimulado dos 2 lados. Ele precisa estar apto a receber estímulos dos 2 lados. A partir do momento, então, se a gente começar a falar, o que é essa postura, né, Ana, de torcicolo, o que é essa preferência, como que eu vou ver esse bebê? É muito comum esse bebê fazer, se a gente falar tipicamente, o torcicolo clássico, o bebê vai inclinar a cabeça para um lado e rodar a cabeça para o outro. Por isso que a gente fala desse olhar só para um lado. Às vezes, quando pesquisa no Google, na internet, vai falar assim, o torcicolo é o comprometimento de um músculo que é um palavrão, que chama esternocleidomastoide. Não é só um músculo. Olha o tamanho do pescoço e do corpinho de um recém-nascido, de um bebê. Impossível você ter o comprometimento só de um músculo, que é esse grandão aqui. Você não vai ter o comprometimento só de um músculo. Você tem esse desequilíbrio como um todo. Então, todas essas tensões, muitas vezes, fazem o bebê não ter pescoço. O bebê pode chegar a mãe, então, falando de como perceber, né? Tem assadura de um lado, mas não tem do outro. Estamos passando por dias quentes, né? Então, assim, eu vejo que tá assado aqui, mas não está assado desse lado. Por quê? Porque essa postura de preferência, o bebê fica com esse pescocinho caído. Ou
só traz na boca a mão direita ou a esquerda, não consegue trazer a outra mão. Por quê? Porque esse movimento do pescoço não está acontecendo. Falando desses bebês fixados, que eles não conseguem olhar, não conseguem virar para o lado, isso a gente já está falando de um grau de comprometimento importante de torcicolo, quando você já tem uma limitação de movimento. Eu costumo dizer que esse torcicolo é fácil de diagnosticar, porque o bebê chega no consultório assim. É isso aí. Esse é fácil. Esse é fácil. A mãe nitidamente fala, tem alguma coisa de errado. O problema precisava ter sido visto lá atrás, porque antes dele fixar essa postura, começou com uma preferência, ele ainda conseguia, ou uma irritabilidade maior no bruços. É muito comum, bebê de torcicolo nenhum gosta de bruços. Não é porque ele não gosta. Ele não gosta dessa posição, ele chora, ele não consegue. Imagina, o bruços, para um bebê, sustentar o pescoço, a gente vai falando aí, bebês até 3 meses, sustentar o pescoço é o maior desafio que eles têm. Uhum. E aí, meu músculo não está equilibrado, eu não consigo fazer isso no meu maior dificultador, que é no bruços. Eu vou chorar, eu vou pedir para sair daqui, eu vou pedir socorro, me tira daqui, porque eu não consigo fazer. É aquele bebê que está no bruços, está só para um lado, está com a cabeça encostada, ele vira para o outro lado, não. Ele só vai para aquele lado, porque para o outro, mesmo que ele não tenha limitação, é muito difícil. Então, esses são alguns pontos, né? Começando a falar dessas atenções, a assadura de um lado, a dificuldade no bruços. Claro, o bebê precisa ser colocado. Se a mãe que também não, né, às vezes não tem dó, tem receio, não tem a orientação de colocar de bruços, aí também não dá para estimular. Esse bebê também não vai gostar porque ele não conheceu aquela postura. Mas muitas vezes o bebê que é colocado e não gosta de jeito nenhum, são tensões, são alterações musculares que fazem com que ele não consiga fazer esse movimento. Uhum. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Vamos lá. Olha só, vou passar essa perguntinha para você, tá, Bruna? Tá bom. Minha bebê tem 2 meses e já percebi que tem torcicolo e assimetria leve. Antes da fisioterapia, tem que fazer algum exame? Quando a gente fala do diagnóstico do torcicolo, você pode fazer o diagnóstico através do ultrassom muscular, uma consulta com o ortopedista, ou o próprio pediatra pode pedir um ultrassom. Esse ultrassom vai mostrar o que pra gente? Ele vai mostrar se tem espessamento, diferença entre a musculatura de um lado e a musculatura do outro. Isso não muda o tratamento. Eu costumo dizer que o ultrassom é válido, ele pode ser feito, mas ele não é essencial. É muito mais rico toda a avaliação funcional desse bebê, toda a avaliação de postura. O diagnóstico é muito, porque nem sempre você vai ter o espessamento. O ultrassom é muito avaliador dependente, então assim, não é um exame crucial, essencial para diagnóstico. Como a gente estava falando, se é congênito ou se foi postural, não muda a necessidade nem a forma de tratar. O que precisa? Eu costumo dizer que, assim, apesar do nome congênito, quando a gente pensa em alguma doença congênita, a gente pensa assim, é aquela coisa que você vai arrastar para o resto da vida. E o torcicolo, não. O torcicolo, o congênito é só o fato dele ter vindo de dentro da barriga. Mas se você tratar adequadamente do início ao fim, você não tem complicações para carregar isso para a vida, desde que tratado adequadamente do início ao fim. Então, uma coisa que eu queria lembrar, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada ou se tiver alguma informação a mais, com relação aos fatores de risco para torcicolo, tá, mamães que estão aí? Então, alguns fatores que a gente tem são trabalhos de parto complicados, parto cesárea, parto pélvico, gemelaridade, principalmente o gemelar que está mais embaixo, que a gente chama de gemelar A, né? Traumas durante o parto, fatores que levam a oligodrâmino e muitas vezes primeiros filhos, porque tem-se uma teoria de que a pressão uterina é maior
e por essa razão o bebê se acomoda com mais dificuldade. Então, sempre que o espaço é menor dentro do útero, existe uma facilidade maior em se desenvolver um torcicolo, né? Então, esses seriam alguns fatores de risco. Isso é Vou certo? acrescentar 2, Ana. Falar. Sexo masculino é muito prevalente em meninos. Diabetes gestacional. Quando você tem aumento de líquido, você diminui o espaço. Uma outra questão, acho que importante para as mães gestantes, tá? Isso, como eu tenho 2, foi bem legal porque deu para viver. Sumiu o som, amor. Voltou? Sumiu o som. Ei. Voltou. O meu primeiro filho que teve o torcicolo, em todos os ultrassons, todos, ele estava na mesma posição. Não dava para ver o rostinho em nenhum ultrassom 3D, era muito difícil de visualizar e ele estava sempre na mesma posição, mãozinha para cima, não dava para ver nada. O meu segundo, não. Cada ultrassom ele estava de um lado. Cada semana na consulta ele estava de um lado. Dorso para a direita, dorso para a esquerda. Dorso para a direita, dorso para a esquerda. Cada exame ele estava de um lado da barriga. Então, esse movimentar do bebê é legal. Ele não está na mesma posição. Quando você tem, então, às vezes, mães que a gente avalia e a gente pergunta como que eram os ultrassons? Você lembra? E às vezes elas buscam. Eu já tive casos de você ver a postura do bebê depois de nascido com torcicolo, é exatamente a postura que ele estava lá dentro do útero. Entendi. Bruna, hoje teve até um caso engraçado no consultório de uma paciente. O bebê tá com 5 para 6 meses. E eu fui percebendo que ele tava com alguma torçãozinha ali, era uma coisa discreta, mas ele tá para fazer o bruço, ele se irrita, né? Ele se irrita para fazer o bruço, fica irritado e tal. Mas ela não tinha me falado a questão do parto. Mas aí depois, hoje a gente examinou o bebê e ele realmente fica irritado no bruço, deita a cabecinha, ele tem um achatamentozinho posterior, sabe? Frontal, nada, né? Frontal não tem nada, tem só um achatamento posterior. E ela tem uma história de distócia no trabalho de parto. Foi um trabalho de parto normal, porém, segundo ela, foi um trabalho de parto um pouco demorado, complicado, que puxou um ombro, demorou para sair o outro, sabe? E hoje a gente estava avaliando, ele tem uma, acho que é uma braquicefalia. Fala essa diferença para a gente também, que muitas vezes as mães querem saber, né? Muitas vezes você vê, teve até uma perguntinha que foi assim, às vezes você percebe o achatamento, a diferença pela frente do bebê, e outras vezes você não percebe pela frente, você percebe por trás. Então, só para a gente voltar um pouquinho para entrar na assimetria. A gente tem 2 grandes tipos de assimetria. Até acho que se puder colocar a imagem 2, eu acho que vai ser bom para elas a próxima. Isso, ó. Aqui a gente tem 2 tipos de assimetria craniana. A da esquerda, você tem o achatamento de um dos lados, e a da direita você tem o achatamento completo. Normalmente, só para a gente fazer o gancho, falando de torcicolo, é muito comum a gente ter essa primeira imagem. Lembra que a gente falou da preferência? O bebê vai rodar a cabecinha para o lado e ele vai ficar com a cabecinha apoiando mais de um lado. O lado que ele tem a preferência é o lado que vai apoiar um pouquinho mais. Se eu mostrar aqui o redondinho da cabeça, quando eu tenho esse apoio excessivo aqui, o que a cabeça faz? A cabeça roda, a base do crânio roda. Então, é por isso essa questão quando você fala do frontal, porque a cabeça faz esse movimento. Então, quando a gente fala desse tipo de assimetria, que é a plagiocefalia, muito correlacionada com bebês de torcicolo, você tem esse desvio anterior do mesmo lado do achatamento posterior. Você tem, muitas vezes, desnível de orelha, você tem assimetria de face, porque uma bochecha se anterioriza em comparação com o outro lado. Quando a gente está falando... Desculpa, pode ir. Não, deixa eu te perguntar uma coisa.
a braquicefalia, ela vai ser sempre esse achatamento por igual, é isso? A braquicefalia é aquela cabeça que é reta atrás. Quando você olha, você vê o bebê de perfil, é a cabeça reta atrás. Você às vezes tem um ladinho a mais, é plágio, né? Exatamente. Ó, eu vou pedir também agora a imagem, deixa eu ver aqui, a imagem 5. Que aí acho que vai dar para elas enxergarem isso fora do desenho numa cabecinha real. Ó, aí, aqui na imagem 5 são duas cabecinhas reais. A da esquerda, tá vendo essa rotação que eu falei para vocês? É um caso mais severo, então é tudo que a gente falou. O severo é sempre mais fácil de enxergar. Mas olha como você tem aí o lado direito mais achatado posterior e uma bossa frontal do lado direito. Sim, sim. Já a imagem do outro lado é uma cabecinha de braquicefalia. Olha como a parte posterior da cabecinha é reta e parece que a cabeça vai para cima, ela tem uma elevação de topo. Você não tem uma cabeça harmônica redondinha. Essa segunda imagem é a braquicefalia, que é esse achatamento posterior. Você ainda pode, porque eu falo que tudo pode vir em combo, você ainda pode ter a união dessas duas coisas. Você pode ter a pior das assimetrias posicionais, que é a soma da braquicefalia com a plagiocefalia. Quando você tem essa cabeça larga, você tem esse topo elevado e você tem a diferença entre os lados. A gente costuma chamar de braquicefalia assimétrica. Você tem as duas coisas, ela não é reta por igual. Um lado é mais achatado do que o outro. Entendi. Nossa, tô até... Por isso que a gente reforça a importância do tratamento precoce. Por quê? Quando a gente fala de torcicolo, o crânio do bebê ele é muito maleável. E lembra que a gente falou daquela preferência? Então, meu bebê apoiando demais, ele tem um crânio muito maleável. Quanto mais ele fica apoiando no mesmo lado, mais vai achatando. Por isso é que a gente reforça a importância da intervenção o mais precoce possível. Por quê? Por que eu falo possível? Porque precisa visualizar, precisa do diagnóstico, precisa da identificação, mas não é um tratamento que dá para esperar. Não é um tratamento, você até comentou de SUS, às vezes a fila do SUS para conseguir a FISO precisa esperar 2 meses. Não pode. São 2 meses que essa cabeça vai ficar achatando. Eu costumo dizer que a assimetria em si não é anormal. Todo mundo pode ter um grau de assimetria. O que diz se esse formato do crânio é anormal é a magnitude. E a magnitude vem quando? Quando você demora para tratar. Tem muito tempo na mesma posição, né? Exatamente. Falando da braquicefalia, qual é o principal fator causal da braquicefalia? Não é torcicolo, tá? Quando você tem essa cabeça reta atrás, nem sempre você tem um torcicolo. Na maioria das vezes, você pode até ter uma tensão de ombro, um ombro mais elevado, mas é difícil você ter essa preferência de lados. Normalmente, o que a mãe diz é: dorme sempre, todas as sonecas, todo o tempo de barriguinha para cima. Ou usa demais carrinho, aqueles balancinhos, né? Aquelas cadeirinhas, gente, eu abomino. Eu sei que ajuda a mãe no dia a dia, eu também sou mãe de 2, então eu sei que às vezes você precisa, mas tudo que é em excesso é prejudicial. Se eu tenho um bebê que não faz bruços ou que não é colocado no bruços e que fica demais com esse apoio posterior da cabeça, não vai crescer. O cérebro do bebê precisa crescer a cada segundo, só que ele está encontrando uma barreira. No caso da braca, ele está encontrando a barreira posterior. No caso da plágio, ele está encontrando a barreira de um dos dois lados. Então, só lembrar vocês, mães, que é o seguinte: a gente fala da posição para dormir, que é barriguinha para cima, porque é menos risco de morte súbita, mas a posição de bruços vocês têm que fazer várias vezes no dia. Tem que colocar o bebê de bruços assistido, com vocês ali, segurando, coloca no peito, deixa o bebê de bruços. Não é, Bruna?
Isso, brutos não tem que ser só chão. O bebê muito pequenininho vai ser difícil. O primeiro mês de vida, o RN, vai ser difícil. Coloca um rolinho, não precisa comprar almofada nenhuma. Faz um rolinho de manta, coloca debaixo do peito. Posturas que o bebê gosta muito de bruços. Tô até com o boneco aqui no peito. Acabou de mamar, encosta na cama, deixa o peito do pai, é maravilhoso. Deixa o bebê aqui, ele vai fazer essa força que a gente precisa. No colo, aqui, ó, carrega o bebezinho aqui, ele vai fazer essa força na perna. Mamãe põe a perna cruzada, deixa o bebê no colo com a perna cruzada, ó, ele também vai ter esse estímulo. Dá um brinquedinho, é o que você falou, é ser assistido, é ter um brinquedo. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de equilíbrio. A prevenção de morte súbita, o dormir de barriga para cima, gente, é a recomendação mundial, precisa acontecer. Mas, quando supervisionado, nas sonecas, por exemplo, esse bebê pode dormir de lado. Então, as sonecas de dia supervisionadas, é importante esse rodízio, dorme do lado esquerdo, dorme do lado direito, de noite dorme de bruços. Quando você tem equilíbrio entre essas posições, você pode ter o torcicolo que for até. O bebê consegue manter. Eu tenho um caso assim no consultório, eu brinco com a mãe dele, falo que eu quero contratar ela para ir nas casas, porque o trabalho que ela faz de rodízio com ele é maravilhoso. Ela consegue rodiziar a cabecinha dele de uma forma que o índice dele não alterou absolutamente nada, apesar dele ter ainda estar em acompanhamento dessa preferência. Mas é isso, ele começou a fazer físico comigo com 1 mês de idade. Olha, ô Bruna, eu posso falar então, resumindo, tá? Eu posso falar que se a mãe perceber qualquer assimetria na cabeça, uma cabecinha torta, agora eu não tô falando do achatado atrás, tá, mães? Tô falando da cabecinha torta. Se eu perceber uma cabecinha torta, eu já posso presumir que essa criança tem pelo menos um torcicolo posicional. Posso? Ou uma preferência. Ela pode ainda não ter chegado ao grau de torcicolo, mas pode ter uma preferência. Se ela se mantiver, ela vai acabar desenvolvendo. Ela vai virar Exatamente. Eu posso ainda não ter as limitações para definir como torcicolo, mas uma preferência precisa ser estimulada, precisa ser cuidada. Então, vocês estão ouvindo, né, meninas? Tá bom? E se eu tiver, então, uma assimetria, né, uma cabecinha torta num eixo e achatada posterior, pode ser que eu tenha um bebê com torcicolo e que fica muito tempo deitado naquela posição. Também não é bom. Também não é bom. E falando para elas entenderem a importância, né, mamães, desse precoce, a melhor janela de tratamento de assimetria, não estou falando do torcicolo, tá? Eu estou falando da assimetria. A melhor janela de tratamento da assimetria é até os 6 meses de idade. Por 2 motivos simples. Primeiro, maleabilidade do crânio. O crânio do bebê até o 6º mês de vida é muito maleável. Depois do 6º mês de vida, o bebê começa a sentar, começa a cair, o crânio começa a receber cálcio, esse crânio já não é mais tão maleável. Segundo motivo, o bebê até 6 meses de vida, vamos falar 4, ele é um bebê que fica na mesma posição. Que você põe de lado, ele fica, que você faz, que dorme bastante, que faz bastante soneca, que você consegue manter ele naquela posição. Conforme vai chegando 5º, 6º, 7º mês de vida, esse bebê não para mais. Então, por que não é uma boa janela de tratamento? Dá para tratar, mas por que não é a melhor janela de tratamento? Porque eu tenho um crânio mais rígido e um bebê mais ativo. Eu preciso apoiar essa cabeça para corrigir. Então, só para entenderem essa importância do tratar, é claro, não é uma receita de bolo, a gente precisa entender exatamente o formato de cada assimetria para tratar, para dar as orientações de tratamento nesses primeiros 6 meses de vida, mas a grosso modo, o que eu preciso fazer? Eu tinha recebido apoio demais aqui, tanto é que achatou, certo? Para eu corrigir, eu não tenho um martelinho, eu queria ser um martelinho de ouro, mas eu não sou. Não dá para a gente trazer o que foi embora de volta. O que a gente tem que fazer? Segurar o crescimento do outro lado, não deixo aqui crescer para só esse lado crescer agora. Mecanismo inverso. Não cresceu demais um lado porque o outro estava apoiado? Eu vou inverter isso. Então, nesses primeiros 6 meses de vida, é mais fácil fazer isso.
Depois do 6º mês de vida, isso se torna cada vez mais difícil, junto com um crânio menos maleável. Então, eu costumo dizer que é cíclico e é uma bola de neve. Ó, meninas, pensem comigo o seguinte: eu tenho uma bola e eu tenho algo que puxa essa bola para um determinado lado. A bola é a cabeça, o pescoço e a preferência é o que puxa essa bola para esse lado, certo? Eu fico só apoiando determinado lado. Eu começo a achatar essa cabeça e eu tenho um problema muscular. Ah, não, mas esse bebê está sendo estimulado e ele quer virar para o outro lado. Só que essa bola agora está torta, está murcha. É fácil para um bebezinho minúsculo vencer toda a ação da gravidade, toda a resistência que ele tem que vencer dessa bola achatada para ir para aquele lado. O que é mais fácil? A bola cair para aquele lado, que está achatado. Se pensar numa descida, a bola vai para onde? Se for uma bola num chão inclinado, ela vai para onde? Ação da gravidade. Então, é cíclico, porque quanto mais eu tenho preferência, mais achata. Quanto mais achata, pior é a minha preferência, porque eu não consigo voltar. Mais essa ação da gravidade puxa esse bebê para essa preferência, para esse lado. Então, é cíclico, é uma bola de neve quando você não trata. Você vai piorando as duas coisas e aí entra naquilo que eu falei da magnitude. Quanto mais o tempo passa, maior fica essa simetria e mais difícil fica tratar essa simetria. Bruna, então, para mães com bebês novinhos, certo? Ou gestantes que ainda vão ter seus bebês, que orientação você daria? Foi uma pergunta que eu recebi no Instagram hoje, né? Se há algum exercício, algumas rotinas que a gente pode adotar com essas crianças precocemente para prevenir o torcicolo posicional ou até amenizar um torcicolo congênito. O que a gente poderia fazer desde o nascimento aí e conforme os meses vão passando? Falando em prevenção de torcicolo, ou a gente tem ou a gente não tem. Então, se eu tenho um bebê de torcicolo, eu preciso tratar, eu não tenho como prevenir. Prevenir o posicional é prevenir estímulos só de um lado. Então, se a gente for falar de prevenção, a gente vai falar da principal atenção. Cuidado com deixar o bebê sempre na mesma posição. Não só a gente falando da barriga para cima, mas pense, olhe da onde vêm os estímulos. A porta do quarto é sempre... Então, eu costumo dizer, coloca o bebê para dormir na cabeceira, mas bota depois ele para dormir no pé do berço também. Faz esse rodízio, porque quando você rodizia ele para a parte de baixo da cama, a parede muda de lado. Se é um berço que está encostado na parede, a parede muda de lado. Uma hora a parede está do lado direito, outra hora a parede está do lado esquerdo. Então, a porta também, muitas vezes, está do lado contralateral. Trocador, meninas. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente acostuma, qual mão a gente levanta, qual mão a gente coloca a fralda, limpa, mas mude. Coloca o bebê para trocar assim e depois coloca ao contrário. Porque quando eu tô na esquerda, quando ele tá aqui, e eu tô na direita quando ele tá desse lado. Ele precisa de estímulos bilateral. Eu brinco que às vezes é difícil lembrar, será que eu pus na direita, será que eu pus na esquerda? Pense em dia ímpar e em dia par. Você pode fazer isso, todo dia ímpar eu troco aqui e ele dorme na cabeceira do berço. Todo dia par é ao contrário. Pode ser uma forma, porque às vezes na dinâmica do dia é difícil você falar, caramba, peraí, que lado que eu acabei de fazer? E às vezes é isso, vai ir o vício às vezes é nosso. Então, isso é importante, a gente fazer esse rodízio. Às vezes, o pai vai ajudar com uma mamadeira, digamos assim, de um bebê que, por algum motivo, faz complemento de fórmula, ou o próprio leite da mãe de uma outra forma. Às vezes, o pai tem o hábito de ofertar sempre nesse mesmo braço. Então, não, todo mundo, né? Isso não é uma função só da mãe. É uma função para a mãe, para o pai, para a avó, para todo mundo que fica com esse bebê. É importante. Eu brinco que, como mãe, eu passei por isso também, né? Você tem toda a medicina dizendo, durma de barriga, coloque o bebê de barriga para cima. E você tem as avós dizendo, coloca de lado. E aí as mães ficam, para quem eu sigo? E aí eu vou dizer para você, Ana, uma coisa que eu pensei, e muitas vezes as mães pensam assim.
o Dani, quando tinha o torcicolo no primeiro mês, eu falava assim, bom, eu tenho o melhor cenário do mundo, porque ele tá de barriga para cima, do jeito que a médica pediu, e ele vira a cabeça, do jeito que minha mãe falou que tinha que ficar de lado. Não, ele tinha um torcicolo. Ele estava com a cabeça virada para o torcicolo. Então, isso é um outro sinal. Esse bebê que só tá para um lado, esse bebê que só olha para um lado. Então, isso, a partir do momento que já tá, não dá para a gente tratar em casa sem a fisioterapia especializada. Mas se a gente falar em não trazer algo posicional, aí sim, a gente tem essa questão de atenção aos rodízios. Eu falo para as mães assim, muitas vezes, no berço, o bebê está acostumado a nos ver de um lado do berço, né? Você vai pegar o bebê, começa a virar o bebê do outro lado, pega o bebê, põe o bebê do outro lado para ele te ver de outro lado, né? Muda o berço, muda o colo do bebê, põe ele virado para outro lado no colo, né? Algumas medidas assim. O carro. Cadeirinha no carro, a mãe tá sempre do mesmo lado. Ou a janela, porque a gente muitas vezes bota o bebê conforto e não tira ele de lá nunca mais. E aí a mãe tá sempre do mesmo lado, ou é a janela que ele adora, e a janela tá sempre do mesmo lado. Então, às vezes, a gente precisa. Eu sei que dá um pouco mais de trabalho, mas se você começa a notar uma preferência, comece a estimular esse bebê para o outro lado. Às vezes é só falta de estímulo, é só o estímulo repetido do mesmo lado. Ele precisa receber esses estímulos dos dois lados, ele precisa usar as duas mãos, os dois lados sensoriais, os dois olhos, ele precisa enxergar tudo isso dos dois lados. Eu vou contar um casinho aqui para você, eu até já te encaminhei, eu até trouxe a foto, conversei com a mãe, é uma família muito querida que eu atendo, e inclusive foi a fotinho dele que eu usei para fazer o vídeo, né? Que é o Vicente. E o Vicente chamou atenção porque ele tinha um olharzinho, ele olhava assim, e aquilo me chamou atenção. Quando ele começou a ir comigo, eu encaminhei para físio. Falei, não, tem alguma coisa. A mãe me perguntou, eu falei, não tem alguma coisa, pode ser posicional, mas assim, na época eu não me liguei, eu não percebi uma simetria nele, sabe, na época. Mas eu falei, mas deve ter alguma coisa posicional aí que ele tá querendo acomodar essa visão. Não sei. Falei, vamos mandar para físio. Ele era bebezinho ainda, sabe? Eu acho que ele tava começando a sentar, não tava nem sentando ainda. E ela foi, mas aparentemente não foi efetivo, sabe? Aparentemente foi uma físio, acho que foi pelo plano. Eu sempre falo para as mães, não se prendam à fisioterapia do plano de saúde, porque não tem como, não tem condições. Eu sei mais ou menos, eu sei o quanto o plano de saúde paga. É a mesma coisa que eu fazer um atendimento de aleitamento materno e fazer pelo plano. Eu não faço, porque não tem a menor condição. O atendimento que eu faço de aleitamento materno, eu demoro quase 2 horas com a mãe. Então não tem como eu atender um recém-nascido, uma mãe amamentando, pelo plano. Eu vejo a questão do torcicolo da mesma maneira hoje. Não tem como você fazer a condução, uma avaliação detalhada desse bebê ali pelo plano. Cuidado, eu acho que é impossível, talvez não seja. O fisioterapeuta muito experiente talvez faça uma boa avaliação, mas vai ser muito difícil conduzir esse caso da forma adequada, com a atenção que tem que ter, né? E então a gente teve o caso do Vicente, e eu tirei uma foto. Agora ele já está com quase 2 anos, acabou não sendo eficiente esse tratamento, provavelmente, com a físio, né? E aí eu queria até mostrar aqui, tem uma fotinho dele de frente, tá? E uma de sentadinho de costa. Essa é a de frente. Eu tirei a tarjinha do olho porque eu percebo um olhinho maior que o outro, a mandíbulazinha puxada para um ladinho, sabe, Bruna? E eu imagino que isso seja consequência de um torcicolo, tá? E aqui também, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele sentadinho, tem ele desvia um pouquinho a cabeça, tá vendo? Um trapézio, né? Um ombrinho mais
mas dá para ver esse ombrinho esquerdo mais tensionado, mais... É como se fosse mais forte, digamos assim, né? Mas não é força, é realmente todo esse desequilíbrio. Quando a gente fala desse torcicolo arrastado, então, assim, é a questão cíclica que eu falei para vocês. A gente tem a assimetria de face, causada por 2 motivos. Causada pelo torcicolo, por desse desequilíbrio como um todo, mas você também tem a assimetria de face causada pela plagiocefalia, né? Assim, ainda vou avaliar o Vicente, a gente vai medir essa cabecinha, entender que grau a gente tem. O que é importante, meninas, e acho que por isso a gente bate na tecla do precoce, né, Ana? A janela de tratamento de assimetria craniana é até os 2 anos de vida. Com 2 anos de vida, as suturas cranianas fecham. E eu não tenho mais como tratar. Então, assim, o Vicente, se eu não me engano, ele está com 1 ano e 10. Então, assim, grau de assimetria, as suturas dele, se já não fecharam, estão muito próximas disso. Então, esse grau de assimetria craniana é muito difícil da gente tratar nesta idade. Não significa que a gente não tem como melhorar essa assimetria de face. O trabalho da fisioterapia vai tentar trazer vai tentar, porque acaba sendo um tratamento mais longo pelo tempo arrastado que ele tem de todo esse desequilíbrio, todas essas tensões. Mas a gente teve uma rotação de base de crânio. Então a gente vai trabalhar essa base de crânio que vai ajudar a amenizar a assimetria de face. Não, diferente de um bebê de 6 meses, que a gente, até 6 meses, bebês menores, que a gente imagina que vai fazer 2, 3, 4 meses de físio, o Vicente pode ser que precise de mais. Então, não tem, a gente até, assim, o quanto de físio ele precisa fazer, a gente vai ter que ir acompanhando a evolução. Isso é para todos os bebês. Não dá, é muito difícil. Isso acho que é mais comum na ortopedia. Na pediatria eu vejo acontecer menos, mas às vezes a gente recebe aquele pedidinho do médico falando assim, 10 sessões de fisioterapia. É tipo uma bola de cristal, não dá para saber. Você sabe o que o plano de saúde faz? Porque, assim, às vezes eu encaminho e volta o meu pedido. Você tem que colocar o número de sessões. Aí eu falo, mas não sou eu que vou determinar o número de sessões, é o fisioterapeuta que vai acompanhar o... Não, mas se você não colocar o número de sessões, a guia é glosada. Eu não posso marcar a consulta com o fisioterapeuta. Funciona assim, viu, Bruna? Pelo menos pelo plano. E eles imaginam que a gente tem uma bola de cristal, porque nem você, nem eu, a gente não tem como ter. É claro, a experiência de quem faz só isso, e eu acho que essa é a diferença do olhar de quem está hoje, meninas, só para vocês entenderem um pouquinho disso que a Ana fala tanto, desse meu olhar direcionado, é que hoje, ou digamos que há quase 4 anos, de 4 anos para cá, eu só olho para a simetria craniana endoscópica. Então, eu venho de uma bagagem em São Paulo, da clínica que eu trabalhei, que é uma referência em São Paulo com relação a isso, e estou trazendo a mesma experiência para Londrina. Então, hoje, o meu consultório, eu não atendo nenhum outro caso respiratório, neurológico, não é esse o meu foco. Então, esse é o refinamento da experiência, mas até eu, que estou há tantos anos olhando só para isso, ainda não desenvolvi a minha bola de cristal. Eu não consigo determinar quantas sessões exatas. É claro, a gente consegue ter uma noção, um protocolo mais severo, mais tardio vai demorar um pouco mais, o mais precoce vai demorar menos, mas depende de cada bebê. Tem bebês que respondem com 1 mês de fisioterapia, tem bebês que respondem com 2, tem bebês que respondem com 4. Existe sim a recidiva do torcicolo. Então, falando do momento de alta, Ana, acho que isso é uma coisa até legal para a gente antecipar e dividir com as mães, é que quando você tem um acompanhamento, chega um momento em que o bebê se alinha. Não tem mais déficit, amplitude de movimento tá ok, força tá ok, alta. Nem sempre o bebê já tá com 1 ano, nem sempre o bebê já tá andando. Às vezes ele tá começando a sentar, se foi aquele bebê que começou bem cedinho. Às vezes ele já sentou, mas ainda não engatinhou e nem andou. Não justifica que eu faça físio até 1 ano para ter certeza que tá tudo bem. Não. Mas o meu papel educacional com as mães é sinalizar,
tá tudo bem, vocês estão de alta. Se você perceber qualquer alteração postural, novamente, porque eu brinco que mãe de bebê de torcicolo e de assimetria é um olho treinado e traumatizado, então qualquer inclinaçãozinha elas já mandam. E eu falo isso, se você perceber qualquer coisa, filma, faz foto e me manda. Pela foto eu vou ter uma noção se eu preciso que vocês voltem ou não. Eu posso ter sim uma recidiva. O bebê que não está engatinhando, está passando do tempo e não está engatinhando. O bebê que andou, verticalizou e o pescoço voltou. Às vezes é um marco motor muito importante. E você pode ter sim a recidiva desse torcicolo. Não significa que você perdeu todo o tratamento, mas significa que ainda tem um desequilíbrio que você precisa tratar. Então, assim, agora não dá para a gente saber se o caso do Vicente aconteceu isso ou não, mas muitas vezes falta essa orientação para as mães que estão ali dia a dia, porque não justifica você ficar fazendo a físio, mas se você não orientar, você pode ter sim alterações que voltam e não são tratadas, ou você pode ter também o caso da alta inadequada. E deixa eu te perguntar outra coisa. Uma das coisas é relação entre torcicolo e displasia de quadril, que é Ai, como é que a gente... Quando tem a luxação de quadril, certo? A relação, se realmente há uma relação significativa, tá? Se você acha que vale a pena esses bebês... Você fez a manobra do ortolane. Se tá tudo bem, ok, mas se vamos supor que um bebê que tem torcicolo, você pede ultrassom de quadril para todos ou não? Não. Ultrassom de quadril é para os bebês que têm ou foram pélvicos ou têm o teste de ortolane. Aí a gente não é uma relação direta. Assim como não é uma relação direta torcicolo e freio lingual, tá, meninas? Isso vem virando febre, é muito falado, o bebê de torcicolo precisa cortar a linguinha. Não, precisa cortar o freio, os bebês que não têm mobilidade de língua, e aí a fono é a melhor pessoa para avaliar se tem ou não as questões com relação ao freio, mas não é uma regra, não tem relação direta, não tem nenhum estudo afirmando que é uma relação direta com o torcicolo. Tá? Então, nenhum dos dois. Você pode ter, sim, o bebê da luxação de quadril, que fica com o Pavlik, você pode, sim, ser um bebê que vai fazer uma braquicefalia, porque o tempo que ele fica de Pavlik, ele acaba ficando mais de barriga para cima. Entendi. Acaba atrasando bruços, porque ele não pode ficar de bruços. São outras questões, mas não com relação direta com o torcicolo. Entendi. Tá. E com relação às consequências, a gente estava falando aqui, né, do casinho do Vicente, e aí vocês viram a foto, né? Tem uma simetria do olhar, da mandíbula, da coluna, então aí ele ainda é novinho, eu acho que tem muita coisa que dá para tratar, dá para corrigir aí, mas muitas crianças vão embora na vida aí sem tratar nada, sem fazer nada, né? Muita escoliose tratada com RPG na adolescência pode ser um torcicolo não tratado. Muito desvio de mandíbula tratado, de mordida cruzada com aparelho lá na adolescência, a mesma coisa. Pode ser uma plagiocefaleia e um torcicolo não tratado adequadamente. Quando a gente fala dos impactos, você pode ter impacto de desenvolvimento motor. Tem um estudo de 2019 que correlaciona com atraso de escolaridade. Eu não estou dizendo, meninas, e eu não quero desesperar ninguém, pelo amor de Deus, né? Senão amanhã vai todo mundo dizer assim, a live, a Bruna disse que o meu bebê vai ter atraso escolar. Não. Esse estudo correlacionou, ele viu uma correlação entre os bebês que tinham tido plagiocefalia e torcicolo foram bebês que tiveram um desempenho escolar inferior em comparação com o grupo controle. Então, é um ponto de alerta, não, né? Porque às vezes não estou dizendo que terá, mas é um ponto de alerta. O torcicolo, ele se correlaciona com alteração na escrita, na fase de alfabetização.
Eu tenho uma mãe de um bebezinho que eu avaliei, e ela trouxe o bebê com 1 mês, porque ela estava desesperada e preocupada se o bebê tinha ou não torcicolo, porque ela teve diagnosticado só com 5 anos. Ela passou por cirurgia, não resolveu, não conseguiu liberar esse músculo que passou 5 anos ali alterado, e ela me disse que até hoje ela não tem o movimento completo do pescoço e ela tem muita dor. O que eu quero falar para vocês que estão aqui é que, apesar de você falar que não existe uma obrigatoriedade da criança ter um atraso escolar, lógico, né? Porque não é uma relação direta, mas se você considerar que essa criança com torcicolo não tratado, ela vai ter um comprometimento motor, sim, porque a assimetria altera a biomecânica toda da criança. Então, toda ela a compensação muscular que ela faz, toda a compensação postural que é necessário fazer, né? Se a gente pensar na introdução alimentar, né, Ana? É terrível. Pensa, meninas, como é que você come se você tá assim? Ela, como olha, é que ela pode ter alteração respiratória, ela pode ter alteração oftalmológica, então fazer estrabismo. Então, pensa numa criança que não respira direito, ela precisa adaptar a visão, o olhar, pela questão da posição da cabeça. Aí ela tem uma alteração na escrita ou motora, e essa criança vai para a escola. E muitas vezes, se ela vai para a escola, ela tem uma tensão muscular que não deixa nem que ela fique quieta na carteira, porque ela fica o tempo todo tentando se acomodar. E muitas vezes sai com um diagnóstico de ou ela é TDAH ou ela é TDA, porque não presta atenção, quando na verdade ela está sofrendo as consequências de um torcicolo não tratado que acabou comprometendo vários sistemas desse corpinho aí. Sistema visual, sistema motor, sistema respiratório. Então, se a gente pensar em tudo isso, você tem todas as razões para ter um comprometimento no aprendizado. Então, vocês têm que ficar atentas, porque ao perceber uma assimetria, uma preferência de lado, um torcicolo posicional, por mais leve que seja no seu bebê, procurem o especialista. Não esperem muitas vezes pelo pediatra, tá, gente? Ó, tô falando aqui. Não esperem pela doutora Ana. Mas dividir também é importante, né? Eu digo, na dúvida também, não sei se eu vou para físio ou se eu não vou, tudo bem, então, mas conversa, marca a consulta, então, se quiser, às vezes eu como mãe eu sou apegada, então a pediatra, a opinião, tudo bem, mas marca a consulta, lembra de falar sobre isso, lembra de pedir, nem sempre a pediatra vai ter a resposta, mas às vezes ela vai dizer, é importante olhar sim, vamos fazer a avaliação. Eu falo que o meu sonho de consumo é avaliar bebês e falar, tá tudo bem, vai para casa. Meu sonho de consumo é esse, é chegar numa fase que ainda tá tudo bem. Chegar numa fase que dá para eu dar as orientações. Eu vou falar para você com relação à minha classe profissional, tá? Eu tenho que dar a mão à palmatória, que muita coisa passa batida, sim, tá? Muita coisa passa batida. E eu acho que se a mãe, ela sente que tem alguma coisa, por mais que vá ao pediatra, porque tem um colega que fala do doutor normal. Para ele tudo é normal, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com o doutor normal, porque às vezes ele fala para você, não, tá tudo normal, vai melhorar com o tempo, vai passar, não, com o tempo ele cresce, o cabelo esconde, falando de assimetria, o cabelo esconde, quando Exatamente. sentar melhora, são tudo fake news, meninas, não, o cabelo não esconde, quando sentar não melhora, se tiver, lembra, a magnitude, o importante é a magnitude dessa assimetria, pode ser que seja normal, mas vamos medir? E isso é outra diferença, tá? Quando a gente fala de assimetria craniana, não é achismo. Eu até tenho um dos slides, uma das imagens que a gente passou, tinha ali o formatinho. Existe escala visual onde você compara. Mas outra dica legal, lembrando aqui, meninas, é que é tanta coisa, né, que às vezes algumas passam. Quer saber se o seu bebê tem assimetria craniana? Molha a cabeça.
Não dá para avaliar bebê cabeludo sem isolar o cabelo. Eu não vejo o formato do crânio. Se você não isola a cabeça, você não vê o formato do crânio. Molha esse cabelo, olha de cima, olha de lado, fotografa. Isso não dá para o pediatra fazer na consulta. São tantos sistemas que vocês estão olhando, se mamou, se comeu, como é que está o cocô, como é que está. É tanta orientação que vocês têm para dar numa consulta que, claro, esse olhar a fundo é muito difícil. Mas o que eu acho que é o papel fundamental do pediatra é ouvir, que é isso que você está falando, não ser o doutor normal, é ouvir essa dúvida da mãe, e aí por isso acho que o principal da live de educar, de empoderar as mães com relação a isso, para que percebeu algo, opa, e aí não é achismo, é medida. Hoje eu trabalho com escaneamento, então os bebês, a gente escaneia, são várias fotinhos que a gente vai tirando do crânio, isso vai para o programa em 3D no computador e a gente consegue ter exatamente os índices de alteração. E aí a gente consegue dizer, é uma simetria leve? Está normal? É moderado? É severo? Qual é o grau? E aí, de acordo com a idade, a gente vai falar das possibilidades de tratamento para essa família em conjunto ou não, se for um caso de torcicolo. Então, se a gente fala de assimetria e torcicolo, que é o nosso tema, eles são 2 tratamentos que precisam caminhar em paralelos. São tão importantes, porque lembra do ciclo vicioso? Se eu não trato os 2, eu não trato nada. Então, tratar um torcicolo sem tratar a simetria, eu também não trato nada. Bom, Bruna, nosso tempo aqui está acabando, porque a plataforma vai derrubar a gente daqui a pouco. Tá bom, a gente fala muito, né? Que assim, eu sou fascinada por esse tema, então você sabe, a gente já ficou horas, né? Era para ser um encontro rápido, acho que a gente ficou 1h30. Não, mas olha, adorei essa live, adorei. Eu aprendi muito, espero que vocês que estão aqui tenham aprendido. Assistam de novo, meninas, essa live, viu? Assistam de novo, olhem as figuras. E olha, deixem perguntas, mandem perguntas, sigam a doutora Bruna, @BC Doutora Bruna tem muito a contribuir com vocês, então mandem perguntas para ela, mandem perguntas para mim e a gente, com certeza, a gente vai se ver, vai se falar de novo. Olha, eu quero dizer... Isso eu queria dizer também, o meu perfil tem aí algumas dicas, alguns sinais para as mães aí, e eu estou à disposição, gente, de verdade, como mãe, de mãe para mãe, eu estou à disposição em caso de dúvidas. É claro, não dá para fazer avaliação por caixinha de Instagram, né? Mas assim, situações de recomendar ou de ajudar, eu estou à disposição. Então, se tiver aí do outro lado alguma mãe angustiada, eu estou à disposição. Olha que legal, gente. Olha, para encerrar essa live, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu achava que eu falava muito isso, conhecimento é poder. Conhecimento, eu sempre falei, conhecimento é poder, mas depois eu li um livro do Napoleon Hill, que é um autor que eu adoro, e ele fala assim, que conhecimento é potencial para o poder. Ou seja, tudo depende do que você vai fazer com aquilo que você sabe. Então, agora que a gente está munida de informações, a gente já sabe o que fazer. Então, não adianta nada. A gente tem as informações, sabe como proceder, sabe o que fazer, sabe o que é o melhor para o nosso filho e a gente não fazer nada a respeito. Então, eu acho que saúde é um investimento também. Saúde é investimento. Eu acho que nessa questão do torcicolo, vale a pena esse investimento. Não é estético, né, Ana? Não é uma questão estética. Não é uma questão estética, como uma mãe mandou para mim esses dias. Ela comentou no post, achei que era estética. E aí não deu tempo de eu responder. Eu não achei mais. E também não é igual o nosso, tá, meninas? Todo mundo na vida já deu um mau jeito no pescoço e ficou ali meio travado. Não é igual. Pensa que o corpinho do bebê, ele tá em franco desenvolvimento. Primeiro ano, segundo ano de vida é o maior potencial de desenvolvimento cerebral, muscular, motor. Então, assim, é diferente. Não é só um mau jeito que a gente dá e passa. Não é. Precisa de acompanhamento. Ótimo, Bruna. Adorei essa live. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mandem perguntas. Mas eu acho que a Bruna esclareceu
olha, esclareceu tudo aqui que a gente precisava saber do que é o mais importante com relação à prevenção, a como fazer, tratamento, diagnóstico. Acho que, olha, deu para a gente aprender bastante nessa live. Bruna, brigadão por ter aceitado meu convite, viu? Eu que agradeço, uma honra estar Adorei. aqui. Obrigada por me mandar os feedbacks dos pacientes. Obrigada, viu? Imagina, é como a gente, assim, como eu falei para as mães, estou à disposição. O importante, e esse acho que é o meu lado mãe, assim, o que eu quis para o meu menino, eu quero para os meninos e para as meninas de todas vocês que tiverem alguma situação nesse tipo. Então, o que a gente precisa é cuidar deles. É isso mesmo. Olha, beijão para você. Fica com Deus. Outro, amém. Você também. Boa noite para vocês, meninas. Beijo em todas. Até a próxima, tá bom?